Como igreja, nós temos sido abençoados neste púlpito pelo pastor que nós temos, que está de férias, pastor Renato. Tem sido uma bênção as mensagens que ele tem trazido aos nossos corações, assim como também hoje pela manhã tivemos o pastor Mauro pregando e falando, e também estamos e fomos abençoados neste dia. Mas nós também somos abençoados aqui, e eu estava comentando hoje com alguns irmãos, na escola dominical. Nós temos excelentes professores. E eu falei para o Luiz, hoje, assim, um grupo que estávamos conversando, os irmãos que não têm vindo à escola dominical têm perdido muito conteúdo, muita coisa boa que tem sido passado por esses irmãos. Irmão Márcio, irmão Jorge, a irmã Ana Rosa, irmão Felipe, né? São os 4 que têm aí se revezado mais frequentemente, né? E a igreja tem sido abençoada com as palavras e as lições da nossa querida escola bíblica dominical. E nós estamos no mês da escola dominical e precisamos fazer uma propaganda, né, e fazer com que os irmãos que não têm tido esse privilégio possam estar aqui. Uma preocupação nossa na área da música é exatamente essa. Nós não podemos ser só músicos na hora que temos que fazer alguma coisa, né? O madrigal não pode ser madrigal, ser corista, só porque hoje eu vou no culto porque nós vamos cantar, né? Esse era o assunto que nós estávamos conversando. Eles têm que vir aqui independente de estar cantando. Eu não estou na escala hoje para tocar, para reger, para cantar, para fazer solo, então não preciso vir, né? Nós temos a nossa responsabilidade como crentes. E quem não vem é que deixa de ser abençoado e perde a oportunidade de crescer no conhecimento da palavra. Nós queremos falar nesta noite no tema Deus tem uma resposta. Algumas vezes na vida nós nos deparamos com situações que não sabemos o rumo a tomar. Acho que todo mundo já passou por isso. O que fazer? Quando eu estava para vir para cá, 7 anos atrás, eu fico onde estou, que é minha zona de conforto, né? Estava na igreja há 27, 28 anos, ou eu vou para Teresópolis para assumir o desafio de uma nova missão. Então nós, quando somos questionados, quando temos oportunidade na vida de decidir sobre algo, muitas vezes nós temos uma certa dificuldade, mesmo sabendo que o caminho que vamos tomar, se estivermos na dependência de Deus, será a melhor decisão que faremos. Mas muitas vezes nós temos dúvidas sobre o caminho a tomar, sobre o rumo a tomar. Nós vemos Josué, falou para o povo: vocês podem servir a quem vocês quiserem, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tinha uma decisão a ser tomada. Vamos fazer isso ou vamos fazer aquilo? Ele definiu o que ele ia fazer. E com certeza a decisão de ter o Senhor na sua vida foi algo maravilhoso. O povo, quando estava para atravessar o Mar Vermelho, vinha ali o povo, o exército egípcio atrás, e eles ficaram assim: o que vamos fazer? Atravessar esse mar, ou melhor voltar ou encarar ou nos rendermos, né, ao povo? E eles, então, liderados por Moisés, atravessaram o Mar Vermelho. Os 12 espias que foram à terra, 2 só que voltaram, Josué e Caleb, tinham uma decisão a tomar. O que vamos fazer? Vamos para a terra ou vamos ficar aqui? 10 falaram: a coisa lá é difícil, tem gigantes. Mas os outros viram o lado bom e sabiam que tinham a presença de Deus na sua vida. Então, são momentos na vida que nós passamos. O povo no passado passou, e eu e você passamos no nosso dia a dia, que nós precisamos tomar algumas decisões. Mas a certeza que nós temos, e o que eu quero mostrar para os irmãos, é que Deus tem uma resposta para aquele questionamento que está no seu coração. Alguém disse certa vez que a possibilidade de realizarmos um sonho é o que torna a vida interessante. Porém, quantas e quantas vezes nós nos sentimos frustrados porque não encontramos as respostas para os nossos problemas, para as nossas dificuldades. E assim acabamos desanimados, querendo desistir muitas vezes da própria vida, dos relacionamentos, dos projetos, dos alvos que um dia traçamos para nós e também para as pessoas que estão ao nosso redor e que nos são queridas. Somos tentados na vida a entrar no automático. O que é o automático? O Mateus está ali no piano, né? No meu automático, eu toco bem o piano, eu estudei para isso. Então, ele se considera bom naquilo que ele faz. Os coristas aqui, eu me considero bom no cantar, por isso que eu estou aqui no madrigal, um exemplo, né? Então, entra no automático.
e se esquece do outro lado, se esquece de buscar e depender da presença de Deus. É por isso que eu falo que a música pela música é apenas uma performance, se nós não buscarmos, não tivermos essa dependência de Deus. No automático, sabemos como fazer, como proceder, como lidar com as rotinas e necessidades do dia a dia. Seguir em frente, então, é saber que Deus tem algo para a gente que nunca fizemos. A gente ainda não experimentou tudo. E Deus tem essa coisa que está faltando preparada para cada um de nós. Eu quero nessa noite dizer e mostrar que apesar das nossas falhas, das nossas limitações, muitas vezes do nosso próprio desânimo, Deus tem uma resposta para mim, Deus tem uma resposta para a sua vida. Os nossos sonhos, os nossos projetos se tornarão uma realidade se nós colocarmos as nossas vidas nas mãos de Deus. Com certeza, se forem apresentadas diante do altar do Senhor, Ele mesmo nos prometeu: tudo que pedirdes em meu nome, crendo, recebereis. Há um cântico que fala que há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. Vocês conhecem esse cântico? Eu acho que ele está aí na projeção. Eu não sei se eu já passei desse ponto aí, mas podem colocar que nós vamos cantar. Vamos lembrar desse cântico? É exatamente sobre isso que nós vamos pensar nesta noite. Momentos que na vida pensamos em é preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. O nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Mais uma vez. Há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. Preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. A palavra de Deus nos diz em 1 Pedro 5,7. Vamos ler juntos, se der para vocês lerem ali. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E Lucas 12, 28, e se Deus assim veste a erva que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Muitas vezes você diz, nesse momento de carregar essa cruz na vida, que pensa em olhar para trás pelo retrovisor, aí você diz: isso para mim é impossível. Impossível conquistar o que eu tanto almejo, sonhos familiares, sonhos pessoais. Impossível resolver essa situação que estou passando. Eu não sei qual situação que você está passando, mas cada um, eu tenho certeza que tem a sua. Um emprego melhor, problema na família que precisa ser resolvido, problema de relacionamentos, dificuldades financeiras, outras mais. Poderíamos aqui enumerar um monte de situação. E aí você diz assim, no profundo do seu coração: isto para mim é impossível. O que você tem para realizar parece maior que a força que você tem para resolver aquela situação. E muitas vezes, com isso, o que nós fazemos? Nós limitamos o poder e a ação de Deus quando se está diante de uma enfermidade, de algo que você está lutando e tentando há anos, e aí bate o desânimo e você diz: desisto,
Isto é impossível para mim. Mas o que eu quero dizer para você nesta noite é que Deus diz para mim e para você: tudo é possível ao que crê. Mas ele respondeu, diz o texto de Lucas 18, 27, as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Você crê nisso? Então, não desanime, deposite a sua confiança em Deus e tenha certeza de que coisas maravilhosas Deus tem preparado para você, para a sua vida, para a sua família. Mas como está escrito, diz a palavra, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2, 9. E aí você também diz, João Marcos, pastor Renato, pastor Mauro, eu estou cansado de trabalhar de sol a sol e não ver resultado do meu trabalho. Eu estou cansado de orar anos a fio por uma conversão na família, por um filho, por um parente, por um tio, por um primo, quem quer que seja. Estou cansado de orar por essa situação, ou estou cansado de orar para que os atritos que estão acontecendo na família, que estão acontecendo no meu trabalho, sejam resolvidos, e não vejo uma solução, não vejo uma saída. E aí você diz que está cansado, está desanimado. Alguns até usam a expressão, estou esmurrando em ponta de faca, não sei mais o que fazer, a quem recorrer, a situação que estou vivendo é irremediável, não tenho mais forças para lutar, para prosseguir. Mas aí o que Deus diz para mim e para você? Eu te darei o repouso, eu te darei o descanso. Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Você está com esse peso nos ombros, carregando, achando que precisa levar e tem que levar, mas Deus está dizendo para você, eu te darei o descanso. Vinde a mim, você que está cansado, que está oprimido, e deixe sobre mim o seu peso, o seu fardo, que eu vou aliviar, que eu vou te ajudar. E aí, é isso que Deus diz para mim e para você. Você diz também, ninguém me ama de verdade. Questionamos os nossos relacionamentos e achamos que as pessoas não gostam, não valorizam aquilo que somos e que temos e que oferecemos dentro do relacionamento. E aí nós nos sentimos mal amados, tristes, e aí vivemos uma vida infeliz, porque quem não sente o amor do seu próximo, daquele que está ao lado, quem não sente o amor do irmão, quem também não sente o amor de Deus na sua vida, se sente uma pessoa infeliz. Tem uma ilustração intitulada O Anel do Professor, que diz o seguinte: certa vez um aluno chegou para o professor e disse, professor, eu me sinto inútil, não tenho força alguma, dizem-me que não sirvo para nada, que sou lerdo, ninguém gosta de mim, ajude-me, falou aquele aluno para o professor. O professor, sem olhá-lo, disse-lhe, sinto muito, meu jovem, você me pegou num dia ruim, estou tentando resolver um sério problema, volte outra hora, por favor. Para quem estava precisando, se sentindo mal amado, né? Quando o jovem já ia saindo, o professor lhe propôs, bem, se você me ajudasse, eu poderia resolver o seu problema e poderia também resolver o meu problema mais rápido. Daí a gente poderia conversar. Claro, o professor gaguejou o aluno, bastante inseguro com essa situação. O professor tirou um anel que usava no dedo pequeno e disse ao garoto, monte meu cavalo e vá até o mercado vender esse anel. Eu preciso pagar uma dívida, mas, por favor, não venda por menos de uma moeda de ouro. Vá correndo e volte o mais rápido que você puder. Mal chegou ao mercado, aquele jovem começou a oferecê-lo a todos que encontrava. Eles olhavam com algum interesse para aquele anel, mas quando o jovem dizia quanto pretendia pelo anel, eles riam, voltavam-lhe as costas e ignoravam. Somente um velhinho, vendo o sofrimento do rapaz, foi simpático com ele e lhe explicou, meu jovem, esse anel não vale o tanto que você
está pedindo. Um outro, tentando ajudar, chegou a oferecer uma moeda de prata e uma xícara de cobre, mas o jovem, seguindo as orientações do seu professor, que só poderia vender por uma moeda de ouro, então ele recusou a oferta. Abatido e fracassado, ele voltou novamente a cavalo e, muito triste, chegou na presença do professor. Chegou mesmo a desejar ter uma moeda de ouro para poder comprar aquele anel tão bonito, mesmo que não valesse tanto, somente para ajudar o seu mestre. Ao entrar na casa, relatou: professor, sinto muito, não consegui vender o anel, é impossível, que o senhor está pedindo por ele. Talvez eu possa conseguir duas ou três moedas de prata, mas não mais que isso. Não podemos enganar ninguém sobre o valor deste anel. Você tem razão, meu amigo, disse aquele professor. Antes de vender este anel, deveríamos primeiro saber o seu real valor. Não queremos enganar ninguém, nem ser enganado, não é mesmo? Por favor, faça-me uma coisa. Monte novamente o cavalo e vá até o joalheiro. Quem melhor do que ele para saber o valor deste anel? Diga-lhe que eu quero vendê-lo e pergunte quanto ele pode ofertar por esse anel. Apenas pergunte o valor do anel e o traga de volta, não venda. Ainda tentando ajudar seu professor, aquele jovem foi até o joalheiro e lhe deu o anel para examinar. Aquele homem olhou aquele anel e disse: diga ao professor que, se ele tem pressa em vender esse anel, eu não posso dar-lhe mais do que 8 moedas de ouro. 8? O garoto ficou espantado. Perguntou o jovem. Sim, replicou o joalheiro, posso oferecer até 10 moedas de ouro, mas só se ele não tiver pressa. O jovem, emocionado, correu até a casa do professor e contou-lhe tudo. 8 moedas de ouro? Uau! Exclamou o professor e, rindo, zombou. Aqueles homens no mercado deixaram de fazer um excelente negócio, não é mesmo? Sim, professor, concordou o menino todo empolgado. Então o professor perguntou ao menino: o senhor vai vender o anel por 8 ou por 10 moedas? E aquele professor disse: eu não vou vender este anel. Fiz isso apenas para que você entenda uma coisa. Meu jovem, como diz o pastor Mauro, é como este anel, uma joia valiosa e única. Mas somente pessoas sábias podem avaliar o seu real valor. Ou você pensava que qualquer um poderia avaliá-lo corretamente? Não, não importa o que digam de você, o que importa é o seu real valor. E dizendo isso, colocou o seu anel de volta no dedo. Todos nós somos como esta joia, como este anel, únicos e valiosos. Infelizmente, passamos a vida andando por todos os mercados da vida, barateando o nosso próprio valor, pretendendo que pessoas mal preparadas nos valorizem e nos amem. Ninguém deveria ter a força de nos fazer sentir inferior sem o nosso consentimento. Cada um de nós é especial, pois foi Deus quem nos fez. Você muitas vezes se sente assim: ninguém me ama de verdade, como eu me sinto triste, preciso de uma companhia, de alguém que valorize o que eu faço, aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou. Mas Deus diz o quê? Eu te amo. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, porque eu vos amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros. João 13:34. Em João 3:16 a palavra de Deus nos diz, vamos falar juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo, amou a mim, amou a você, de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Que amor é esse? Alguém dar o seu próprio Filho para morrer por nós. Não existe maior amor do que este. Costumo dizer que só quem é pai sabe o que representa esse amor de Deus. Um filho, muitas vezes, aquele que é solteiro, que não foi pai ainda, não sabe. Eu vejo lá em casa o quanto a Carla, a minha esposa, os pais fazem pelos filhos. O pai menos um pouco, já falei isso. O homem é mais frio, fala assim que se vire para lá e tal. As mulheres não, a mãe é capaz de tirar daquilo que poderia fazer para ela. Eu vejo isso lá em casa, como a Carla faz isso, para ajudar os filhos, para fazer algo para os filhos. Esse é o amor
que Deus nos tem também, que nos trata com esse carinho e nos quer sempre próximos dele quando nos afastamos, quando estamos distantes. Ele quer resgatar, quer nos trazer à sua presença. Existe uma outra ilustração que fala sobre isso, uma ilustração que é conhecida, mas eu vou contá-la a si mesmo. Um homem muito rico e seu filho tinham grande paixão pela arte. Tinham de tudo em sua coleção, desde Picasso até Rafael, muito unidos, sentavam-se juntos para admirar as grandes obras de arte. Por obra do destino, seu filho foi para a guerra, muito valente, e morreu numa batalha, quando resgatava outro soldado. O pai recebeu a notícia e sofreu profundamente a morte do seu único filho. Um mês mais tarde, justo antes do Natal, alguém bateu na porta. Um jovem com uma grande tela em suas mãos e disse àquele pai: Senhor, você não me conhece, mas eu sou o soldado por quem o seu filho deu a vida. Ele salvou muitas vidas naquele dia e estava me levando a um lugar seguro, quando uma bala lhe atravessou o peito, morrendo assim instantaneamente. Ele falava muito do Senhor e de seu amor pela arte. E o rapaz estendeu os braços para entregar aquela tela. Eu sei que não é muito, eu não sou um grande artista, mas sei também que seu filho gostaria que você recebesse essa tela. O pai abriu a tela, era o retrato do seu filho pintado pelaquele jovem soldado. Ele olhou com profunda admiração a maneira como o soldado havia capturado a personalidade do seu filho na pintura. O pai estava tão atraído pela expressão dos olhos do seu filho que seus próprios olhos se encheram de lágrimas. Ele agradeceu ao jovem soldado e ofereceu-lhe pagar por aquela pintura. Não, senhor, eu nunca poderia receber algo que seu filho fez por mim. Poderia pagar por aquilo que seu filho fez por mim e não poderia receber qualquer valor por isso, por causa dessa pintura. Essa pintura é um presente. O pai colocou a tela à frente de suas grandes obras de arte. Cada vez que alguém visitava sua casa, ele mostrava o retrato do filho antes de mostrar sua famosa galeria. O homem morreu alguns meses mais tarde e se anunciou um leilão na cidade de todas as suas obras de arte. Muita gente importante compareceu, procurando por Picassos e outras obras mais. Compareceu com expectativas em poder adquirir aquelas valiosas obras daquele senhor. Mas em exposição estava qual? O retrato do seu filho. O leiloeiro bateu seu martelo para dar início à lição. Começaremos o leilão com o retrato filho. Quanto me oferecem por este quadro? Um grande silêncio. Ninguém estava interessado naquela obra. Então alguém gritou: queremos ver as pinturas famosas, esqueça-se desta. O leiloeiro insistiu: alguém oferece algo por esta pintura? 100? 200 dólares? Mais uma vez, outra voz: não viemos por esta pintura, viemos pelas famosas obras. Mesmo assim, o leiloeiro continuou: o filho, quem leva o filho? Finalmente uma voz: eu dou 10 dólares pela pintura. Era o velho jardineiro da casa. Sendo um homem muito pobre, esse era o único dinheiro que podia oferecer. Temos 10 dólares, quem dá 20 dólares, gritou o leiloeiro. As pessoas estavam já irritadas, não queriam a pintura do filho, queriam ver realmente as obras valiosas para completarem a sua coleção. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, vendido por 10 dólares. Agora vamos começar com a coleção. Alguém gritou lá da plateia. O leiloeiro soltou o seu martelo e disse: sinto muito, damas e cavaleiros, mas o leilão chegou ao seu fim. Quando me chamaram para realizar o leilão, havia estipulado no testamento do dono: não seria permitido revelar esse segredo até que, nesse exato momento, somente a pintura, o filho seria leiloado. Aquele que comprasse o filho, que adquirisse essa pintura, herdaria absolutamente todas as posses deste homem, inclusive as famosas pinturas. O homem que comprou o filho fica com tudo. A palavra de Deus diz que quem tem o filho tem a vida, pois ele, Jesus, é a expressão do amor de Deus por todos nós. Como o pastor Renato costuma dizer, né? Você consegue entender isso? Um Deus tão poderoso oferecer o seu filho por mim, por você, tão falhos, tão pecadores, mas foi isso que Deus fez. E aí Deus diz para você, e muitas vezes você diz que não merece esse amor, que não merece o sacrifício de Jesus na cruz por você,
mas através desse sacrifício nós podemos vislumbrar e contemplar que Deus nos ama, que Deus quer o nosso bem, o melhor para as nossas vidas. Você diz, muitas vezes, não tenho condições. Uma coisa terrível na vida do ser humano é se sentir incapaz de realizar algo. Quantas vezes nós pedimos alguém para fazer alguma coisa e a pessoa reluta em fazer porque se sente incapaz? Tem uma expressão que diz: estou de pés e mãos atadas ou atados. Muitas vezes essa incapacidade aflora pela falta de condições financeiras, por falta de recursos humanos e materiais e até mesmo por limitações que vemos e encontramos na nossa própria vida, quer sejam elas espirituais, intelectuais e até mesmo psicológicas. A obra de Deus, ela não é de manutenção. A obra de Deus é de expansão. Deus nos convoca a sair da acomodação, daquele conforto, lugar de conforto, na zona de conforto onde estamos, e para a gente ir atrás dos grandes sonhos que o Senhor tem para cada um de nós. Terra Santa é onde Deus realiza coisas sobrenaturais através de pessoas simples, através de pessoas que só se colocam à disposição para serem usadas por Deus. Vemos isso Moisés ali na sarça ardente. Quando estamos no centro da vontade de Deus, qualquer arbusto serve e queima. Esses dias um pastor falou aqui que se o jumento, a mula ali que falou, né, e tal, se usou, né, Deus vai me usar também, né? Então, onde tiver um graveto, e você se colocar nas mãos de Deus, Deus vai usar. Eu tenho falado da minha experiência, né, que com os meus 14, 15 anos, não sabia muito pouco de música, e o Arthur Lakshevich faleceu, que foi aquele grande organizador dos coros sacros. Os irmãos mais antigos lembram disso, os mais novos nem sabem o que é coro sacro, né? Mas ele regiu o coro e veio a falecer, e me chamaram, me colocaram aqui, precisamos de um regente para o coro. E eu com meus 15 anos, 16, falei, João Marcos lá e tal, fui eu lá para frente com a cara e a coragem. E aí Deus me usou, porque eu era capaz? Não era, nunca fui capaz, porque eu me coloquei como esse graveto para ser usado por Deus. E é isso que nós precisamos fazer na Igreja de Cristo. E é isso que nós precisamos fazer, nos colocar à disposição para ser usado por Deus, independente da sua capacidade, independente do seu conhecimento e daquilo que você é. Mas você diz que não tem condições, mas Deus diz com toda a propriedade para você: minha graça é suficiente, minha graça te basta. Por quê? Porque o meu poder é exatamente isso. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, na sua fraqueza. E é isso que nós precisamos fazer, é dessa forma que nós precisamos agir. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. 2 Coríntios 12, 9. Deixa Deus agir com a sua abundante graça na sua vida, ao ficar de você remando contra a maré, lutando contra a maré, e não vendo uma solução, muitas vezes não vendo uma saída, e tentando desbravar os seus caminhos, utilizando as suas próprias forças e recursos. Se você consegue explicar o que você faz na sua vida, você ainda não viu o poder de Deus, porque quando Deus age, não há explicação. Se você fala, eu comprei 1 quilo de picanha, né? Tá barato não, né? Quem gosta de um churrasco sabe que não está barato. Aí eu comprei tranquilamente. Aí você fala, isso para mim foi mole, né? Eu trabalhei, recebi meu salário, está ali. Mas quando você sabe que você comprou aquele quilo de carne moída, foi porque Deus te sustentou. E você pôde levar o alimento para o seu lar, para a sua família. Você vê o agir de Deus em prover o seu sustento, a sua alimentação. Deus diz com toda a propriedade, então, para mim e para você: meu filho, minha graça te basta, porque o meu poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Muitas vezes você diz,
pastor, à igreja, a João Marcos, eu não vejo saída. Estou passando por uma situação que eu não vejo uma solução, não vejo um caminho, não vejo uma luz no fim do túnel. Nós costumamos cantar no momento de dedicação, se os problemas parecem não ter solução. Quantas vezes a gente passa por isso e vê isso em nossa caminhada terrena. Não conseguimos visualizar um escape, uma saída. A dor aperta o peito, as lágrimas descem sobre o nosso rosto, a tristeza bate forte à nossa porta. E parece que essa tristeza vai permanecer ali, ela não vai sair. Mas Deus, com seu amor e a sua graça, Ele diz: filho meu, eu guiarei os teus passos. É isso que Deus diz. Confia no Senhor de todo o teu coração, diz o texto bíblico. E não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos, e Ele endireitará a tua vereda. Provérbios 3, 5 e 6. Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a sua voz, quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Isaías 50, 10. Esse é um dos meus versos preferidos. Meu falecido pai, quando 8 filhos que ele tinha, quando a gente passava por algum problema, eu procurava para conversar, para falar, ele falava assim, ele lia para a gente esse texto. E ele dizia: quando andar em trevas, quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do Senhor, do seu servo, quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Isaías 50, 10. Quantas vezes passamos por momentos assim? Não vemos uma luz no fim do túnel, mas precisamos nos firmar no Senhor e saber que Ele vai nos guiar, vai nos orientar na nossa caminhada. A melhor coisa que temos e podemos fazer é colocar a nossa confiança no Senhor. Você diz muitas vezes: eu não posso fazer tudo. Eu não posso fazer, não posso realizar. Em alguns momentos da vida, os desafios que são colocados diante das nossas mãos são maiores do que a nossa capacidade de realizá-los. O interessante é que neste momento é que nós nos despojamos do nosso eu, porque nós reconhecemos a nossa limitação. E aí nós vamos à busca do socorro. E o nosso problema, humanamente falando, e muitas vezes pode ser até o meu, que às vezes já falei aqui que eu gosto muito dos salmos. Os salmistas começam com uma interrogação, mas ele tem a resposta, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Parece que ele não sabe de onde vem. Aí ele diz o quê? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Mas nós muitas vezes nos colocamos na primeira pergunta, na primeira parte do texto, né? Estou com um problema, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ah, meu socorro vai vir daquele médico, ele é muito bom nesta área, ele vai resolver o meu problema, então eu vou gastar um pouquinho mais, mas vou procurar aquele médico porque ele é muito bom. E aí meu socorro vem do Senhor? Não, meu socorro vem daquele médico. E eu vou dizer para você, se sua vida estiver nas mãos de Deus, pode ser o médico que for, pode ser, vou falar baixinho aqui, até esses estão se formando online agora, né? Esses médicos que estão se formando online, passaram muito tempo, mais com aulas pela internet, né? E vai depender muito do envolvimento deles, mas muita gente está preocupada com o médico que vai operar, com o médico que vai fazer. Se sua vida estiver nas mãos de Deus, se a sua dependência estiver no Senhor, pode ser o médico que for, que a situação vai ser bem realizada, bem sucedida. O que nós precisamos é saber que o nosso socorro vem do nosso Deus, do nosso Senhor. Deus diz: você pode fazer tudo. Sei estar abatido, mas sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Por quê? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4, 12 e 13. A gente usa posso todas as coisas só nas coisas boas, né? Mas posso passar necessidade, porque o Senhor vai estar comigo. Posso passar por uma situação difícil,
porque o Senhor vai estar comigo. Essa é a certeza que nós temos da presença do Senhor em nossas vidas quando nós vivemos na dependência de Deus. Você diz, estou angustiado. Estamos vivenciando nas famílias, até mesmo nas igrejas, o mal do século. Qual é o mal do século? É a depressão. Tem assolado muitos lares, muitas pessoas, e elas acabam se entregando à angústia, ao medo, aos problemas da vida. Com isso, as pessoas que estão ao redor, muitas vezes acabam sendo afetadas, gerando dificuldades no lar e até mesmo problemas de relacionamentos. É uma doença que precisa ser tratada, precisa ser cuidada. Mas quando nós deixamos nos envolver por alguma dificuldade que nós estamos vivenciando, o pastor Renato já pregou sobre isso aqui, a gente acaba ficando doente, porque aquilo está sendo maior do que o Deus que nós temos para resolver os problemas da vida. Você diz, então estou angustiado, mas Deus diz para você, eu te livrarei da angústia. No dia da minha angústia, clamo a ti, porquanto me respondes. Salmos 86, 7. Como precisamos clamar ao nosso Senhor na certeza de que Ele está pronto a nos ouvir. Clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Você diz, não vale a pena, desisto, não vale a pena. Você já passou por determinada situação em que chegou à seguinte conclusão? Não vale a pena. Não vale a pena me envolver nessa situação ou nesse problema. Não vale a pena tentar resolver o que está acontecendo. Não vale a pena tentar achar uma solução para determinada crise. Você chegou a este ponto e dizer, ponto final, não tem mais jeito, não vale a pena. E Deus diz para você, tudo vale a pena. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, Romanos 8, 28. Seja o momento que você está passando, bom ou ruim, Deus tem um propósito para a sua vida. Precisamos entender, então, é o que cabe a mim e a você, entender qual o propósito de Deus. E os propósitos de Deus estão acima de qualquer coisa, de qualquer situação que estejamos vivenciando. Você diz também no seu coração, eu não mereço perdão. Muitas vezes achamos que não merecemos, mas que o nosso próximo, o nosso vizinho, o nosso irmão, o nosso familiar e outros, é que não merecem, e assim temos dificuldade de perdoá-los. Você já pensou se Deus agisse assim também com você? Eu, às vezes, falo isso para a pessoa. Alguém falou assim, eu posso até ignorar, mas eu não perdoo. Eu falei assim, você não consegue perdoar o seu irmão, não consegue perdoar o seu vizinho, ao seu familiar, mas ao mesmo tempo, você quer o perdão de Deus? Como assim? Nós queremos algo a nosso favor, mas não somos capazes de oferecer ao outro aquilo que ele está precisando, que é o nosso perdão. O ladrão na cruz, ele obteve o perdão nos acréscimos do segundo tempo, né? Foi ali, nos últimos instantes finais, ele foi alcançado pela graça de Deus. Mas o bom disso tudo, quando você acha que eu não mereço perdão ou que alguém não merece perdão, é que Deus diz o seguinte, eu te perdoo. 1 João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você também diz, eu não vou conseguir. Quantas e quantas vezes o desafio colocado à nossa frente parece maior do que temos condições de alcançar. Com isso, acabamos nos prostrando, ficando desanimados. Os irmãos lembrem muito bem da passagem de Elias, que procurou ali uma caverna para se esconder. Ele achava que só tinha sobrado ele, mas existiam muitos outros, né? Estava ali pedindo a Deus a morte. Vemos também Jonas, que Deus manda ele para um lado, ele vai para outro, e aí o que ele faz? Ele vai para um porão de um navio, coloca uma rede lá, né, fica lá dormindo tranquilamente, o barco quase afundando, e ele estava ali, no bem bom, tranquilamente dormindo. E muitas vezes nós estamos assim também. Nós estamos vendo as coisas não indo bem,
Nós estamos vendo pessoas indo para o inferno e nós estamos dormindo. E não falamos para o nosso vizinho do amor de Deus, não falamos para um familiar que ele precisa aceitar e entregar a sua vida a Jesus enquanto tem tempo e oportunidade. Mas não, nós estamos diante de uma televisão, nós estamos na nossa casa, nós estamos com a nossa situação bem contornada, bem realizada, e não olhamos com amor para a vida daquele que está ao nosso redor. Como nós precisamos, então, realizar aquilo que precisa ser feito e não chegar na situação de dizer e se colocar que eu não vou conseguir alcançar, eu não vou conseguir realizar, não vou conseguir fazer. Mas, graças a Deus, nós podemos descansar, porque Ele diz, eu suprirei todas as vossas necessidades. Filipenses 4,19. Vamos falar juntos? O texto está ali. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Você diz, estou com medo. Quem não tem medo de algo? Foi feita uma pesquisa para ver do que as pessoas tinham mais medo. E chegaram à seguinte conclusão. Primeiro, as pessoas têm medo de bichos. Segundo, elas têm medo de viajar de avião. Terceiro, da morte. Quarto, de altura. Quinto, de ficarem sozinhas. Sexto, de ficarem no escuro. E sétimo, de morrerem queimadas ou afogadas. E essa lista vai embora. Não sei onde você se colocou aqui, né? Será que você está nessa lista? Tem gente que tem medo de barata, né? Tem gente que tem medo de lagartixa, de aranha, de cachorro, medo de voar, né, de avião. Alguns nem fazem isso, vão por terra. Assim, a irmã aqui, da moto aqui, né? Ela vai de carro porque não tem medo de voar, de avião, né? Brincadeira. Mas existem pessoas que têm medo, nós temos na vida medo de alguma coisa, coisas que nos atormentam. Eu já contei aqui para a igreja, certa vez eu fui numa convenção em Brasília, com a família, né? E aí uma outra família foi com a gente. E a senhora dessa família, ela tinha muito medo de voar, de pegar avião, tal, achava que ia cair. E a gente estava no aeroporto, indo para Brasília, e ela estava querendo desistir, voltar para casa. Eu falei, mas como? Já estamos aqui, no aeroporto, vai só entrar no avião. E aí eu, procurando tranquilizá-la, eu falei assim, olha só, o nome dela, vou falar o nome dela é Silvana, né? Eu falei assim, Silvana, olha só, tranquilo, você senta no avião, você vai entrar, vai lá, senta no avião, e você faz a seguinte oração, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aí que ela ficou mais nervosa ainda, né? Mas, na verdade, não é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa, se alguma coisa nos angustia, se alguma coisa nos traz medo, a gente precisa descansar em Deus e precisa colocar em Deus aquilo que tem nos atormentado, que tem criado certa dificuldade. Mas o que Deus diz para a gente? Eu não te dei um espírito de medo, 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Você diz, estou sempre frustrado e preocupado. São questões da vida, na família, no trabalho, na comunidade, na igreja, acabam trazendo uma carga muito grande para cada um de nós. E por não resolvermos tudo aquilo que nos aflige, a gente acaba ficando preocupado, acaba ficando frustrado e nos sentindo incapaz de realizar as coisas, então a gente se sente frustrado e preocupado. Porém, Deus diz, confiai-me todas as suas preocupações. 1 Pedro 5,7 diz o texto, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Quantas vezes nós dizemos, somos chamados a realizar alguma coisa, eu não tenho talento suficiente. Vamos cantar? Não, eu canto só no banheiro, né? Não tenho talento. Vamos fazer isso? Não, eu não me sinto capaz, eu não tenho condições de realizar determinadas coisas. Sentir-se incapaz de realizar algo acaba trazendo ou fazendo com que fechemos portas para o nosso crescimento e muitas vezes prejudicando o nosso relacionamento com o outro. Estamos sempre aquém daquilo que gostaríamos de ser e até mesmo de fazer, de realizar. Quantas e quantas oportunidades perdemos no reino de Deus, porque achamos que não temos talento, não temos condições de realizar. E aí a gente fica chamando o irmão, vem fazer, vem realizar. E o irmão não tem desejo, vai escondendo o seu talento, vai perdendo a oportunidade. Eu digo que quem cresce, os professores aqui do EBD, quem mais cresce é quem está aqui, não é? Porque tem que estudar, tem que se preparar e aprende e acaba se desenvolvendo e crescendo.
Quando a gente se coloca à disposição, se coloca nas mãos de Deus para realizar a sua obra, é o momento que nós temos para crescer também, para fazer aquilo que nos propomos a fazer, e cada vez mais sendo depurados, apurados, e crescermos naquilo que buscamos realizar. Muitas pessoas estão, talvez você seja um desses, né, que está aí no banco, sentado, vem, volta para casa, e às vezes não se coloca à disposição para ajudar na introdução, para participar de um coro da igreja, de uma atividade, e aí você diz, eu não tenho talento suficiente, e aí você está como aquela parábola dos talentos, enterrando, né, os seus talentos, enterrando aquilo que Deus quer te capacitar a realizar no seu reino. A vida se vai, as oportunidades também. Quando você tiver com os seus 80 anos querendo fazer alguma coisa, você vai ver que não vai ser tão fácil, né? Você vai ver que vai ter certas limitações. E aí, o tempo se foi, a vida se foi, e as oportunidades também se passaram. Deus diz, você diz que não tem talento suficiente, Deus está dizendo para você, eu te dou sabedoria. O que diz o texto de Tiago 1,5? Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance rosto se lhe é dado. Peça, porém com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é lançada de uma para outra parte. Você não se sente capaz? Não tem talento suficiente? Coloque sua vida nas mãos de Deus, e Ele vai te dar condições de realizar aquilo que Ele tem para a sua vida. Deus coloca em nossas vidas sonhos e visões, que são molas propulsoras para o nosso viver e para o nosso ministério. Pavio não produz. Sem o azeite, o que acontece? Lembra da lamparina? Queima e produz mau cheiro, porque só queima aquela partezinha de linha, não sei o que é formado aquele o próprio pavio, né, mas aquilo é feito de um material apropriado, que queimando só tem cheiro de fumaça, de coisa queimada mesmo, né, mas não produz o que é necessário, que é o clarão, que é a luz necessária para se iluminar o ambiente. O pavio não produz sem o azeite, ele queima e produz mau cheiro. Tem muita gente assim, está desiludida consigo mesmo, com a igreja e muitas vezes até com Deus. E aí ela acaba produzindo mau cheiro ao invés de iluminar, de abençoar a vida das pessoas que estão ao redor. Provérbios 2,6 diz, porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Também no texto que nós lemos de Tiago fala sobre isso, né? Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Você se sente incapaz? Peça a Deus sabedoria, que Ele vai te dar condições. E além do mais, tudo que vier às tuas mãos para fazer, faz conforme as tuas forças. Se diz, a irmã Neide falou que alguém foi na Europa, viu uma organista lá e tal, né? E ficou comparando, falando da irmã Neide, né? A irmã Neide estava contando essa situação. A irmã Neide, com 81 anos, vai fazer? Já fez? 82? Está aqui no órgão tocando, sendo abençoando a gente, abençoando a igreja. Quando falece alguém, é a primeira que me liga e fala, João Marcos, você precisa de mim? É uma bênção, não é, irmãos, para a vida da gente? Ter alguém assim, com essa disposição, chegar aos 82 anos e desejar ser usada por Deus. E aí, não adianta ter o talento, precisa ter o coração na obra, o desejo de fazer aquilo que Deus tem para a vida dela. Deus então diz para mim e para você, não se preocupe, não fique preocupado se você acha que você não tem talento. Pode deixar que eu vou te dar sabedoria. Você diz, não tenho fé. O primeiro passo para a derrota na vida é não crer que algo de bom Deus está por fazer. Com isso não sonhamos, não almejamos, não desejamos e também não planejamos. Planejamento e espiritualidade, eles andam de mãos dadas. Deus diz, eu dei a cada um de vós uma medida de fé. Romanos 12:3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um de vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Romanos 12:3. Você diz, eu me sinto só e desamparado. Vivemos em meio às pessoas com multidões ao nosso redor. Mas mesmo assim, o homem está cada vez mais só. Saia para um almoço, para algum lugar, e você cada um com o seu celular na mão, né? E às vezes a gente
perdeu esse bate-papo. Eu gostava quando eu ia na casa do meu avô, ali em Palmares, na região de Campos. Não sei se alguns conhecem, né? A minha família, meus pais e minha mãe são de lá, dessa região de Campos, né? E meu avô tinha uma fazenda em Palmares. Como era bom à noite, escurecia, a luz lá de lamparina, a gente tinha uma mesa enorme de madeira, cada um num canto, e a gente ficava ali com criança, eles batendo aquele papo, contando histórias, né? E a gente ficava ali conversando e ouvindo os adultos conversando, e tinha aquela alegria de estar ali juntos, não tinha mais nada a fazer, não tinha televisão, né? Não tinha celular na mão, não tinha nada, era ouvir cada um falando, contando o que aconteceu, o que passou na vida, contando as suas experiências, como aquilo fazia bem para a gente, era maravilhoso. Nós vivemos no mundo, hoje assim, parece que estamos todos juntos, mas na verdade é cada um por si, Deus por todos. Cada um está vivendo no seu mundinho, na sua vida. E aí nós precisamos buscar essa unidade, buscar estarmos juntos e vivermos essa vida que precisa ser vivida. Você diz, eu me sinto só e desamparado, mas Deus diz, eu nunca te deixarei e nem te desampararei. Se você se sente assim, tenha certeza de que Deus está com você. Você não está só. Esses dias alguém me falou assim, numa conversa que tivemos, o pastor pediu para a gente fazer uma visita, e a pessoa falou, eu me sinto só. Eu falei, não, você não está só, nós viemos aqui, estamos aqui. Mas saiba de uma coisa, Deus está com você. Para isso, basta que você o busque. Como eu falei lá no início, clama a mim e responder-te-ei. Há pouco tempo eu encontrei um irmão na igreja, falou que estava indo para outra igreja, que lá eles oram com fervor. Eu falei, para quê? Você não precisa procurar ninguém. Não precisa procurar o pastor Mauro, não precisa procurar o pastor Renato. Você pode ir para o seu banheiro dentro do seu quarto, dobrar os seus joelhos e Deus vai te ouvir. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E nós estamos em busca das pessoas que achamos que têm fé, que oram com poder. Quando que nós precisamos? Muitas vezes nem oramos por nós. Muitas vezes essa irmã não deve ter nem orado por ela, mas foi a busca de alguém. O que nós precisamos é clamar ao Senhor, é depender do Senhor e saber que Ele nunca vai nos desamparar, nunca vai nos deixar. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a certeza que nós precisamos ter, que Deus cuida de nós. Concluindo, quero dizer, independente do problema que você esteja passando, da sua dificuldade, em meio às lutas sem fim, até mesmo em meio aos muitos dilemas que se apresentam na vida, Deus tem a resposta. Ele está te dizendo agora, como disse, clama a mim, vamos falar juntos? E responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Como diz a canção, um quebrantado coração move o coração de Deus. Se você se sente abatido, se você se sente triste, sem esperança, sozinho, lembre-se, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E tenha certeza de que seremos fortes se a nossa vida estiver nos braços do Pai e nas mãos do nosso Deus. Lamentações de Isaías diz, para a gente terminar, 3, 31, 33. O Senhor não rejeita ninguém para sempre. Ele pode fazer a gente sofrer, mas também tem compaixão, porque o seu amor é imenso. Não é com prazer que ele nos causa sofrimento ou dor. Lembre-se disso. Deus tem a resposta. Vamos falar juntos? Deus tem a resposta. Essa é a certeza que eu tenho e que eu quero que você tenha nesta noite. Amém.